em contraste com seus pares, que foram levados à loucura por Pony. Kinger são apáticos a Zobli, ou aceitam solenemente Hagata, Gangle, sua nova vida no circo digital. Jacques gosta de desempenhar o papel de um hedonista arrogante, abusivo, violento, implacável, vituperativo, narcisista, desconsiderado, insensível, rancoroso, arrogante, desavergonhado e um tanto mesquinho, com uma atitude presunçosa e atrevida, e voz monótona que abraça suas novas circunstâncias, saboreando como ele é livre para ser tão egoísta e conivente quanto possível com suas travessuras, sem qualquer tipo de repercussão, tornando um valentão geral com uma veia sociopata. Além disso, ele também é bastante sádico, visto que não vê nenhuma das aventuras ou do circo como reais, esperando que o derramamento de sangue e morte ocorram durante as aventuras de Kane, e ficando chateado quando não acontecem. Essa sede por violência o levou a cometer atos nefastamente letais, como tentar explodir o caminhão dos bandidos de xarope, com Pony ainda dentro, e abrir o portão do reino doce para que o Fad pudesse devastar seus habitantes. Curiosamente, Jacques não se considera uma pessoa tão má assim. Quando Hagata discute com ele, depois que ele acidentalmente acerta Gangle com uma bola de beisebol, ele se defende dizendo: "Você sempre me trata como um cara mau. Eu não sou realmente um cara mau." Jacques é o participante mais ativo das aventuras de Kane, e parece ser o mais habilidoso em navegar pelo circo digital, tendo a chave do quarto de Pony antes mesmo de ela chegar. Ele também assume um papel de liderança nas aventuras, ordenando que o grupo se divida para procurar Gloinks, e ordenando que Gangle lhe dê uma arma para atacar os bandidos de xarope sob ameaça de chantagem. Apesar disso, ele parece ter pouca consideração por seus companheiros de circo, atormentando-os sempre que pode, e nem mesmo aparecendo no funeral de Kaufmo após sua abstração. Sua voz monótona e a inscrição "Eu não me importo" no crachá de seu Spud apenas simbolizam sua falta geral de cuidado e empatia. No entanto, apesar de seu comportamento abusivo e egoísmo, Jacques não parece ser verdadeiramente insensível, pois se mostra chateado ao ver o Kaufmo distraído ser colocado no porão por Kane, e brevemente parece triste ao ouvir que Zobli organizou um funeral para Kaufmo, antes de rapidamente ignorar, insinuando que há uma pequena chance de ele se importar com os outros jogadores, mas opta por esconder isso. Está implícito que ele pode ter sido mais próximo de Kaufmo do que os outros, já que aparentemente confiava nele o suficiente para lhe emprestar sua bola de boliche. Além disso, a ação anterior de Jacques de chutar Kinger e Gangle para o covil Gloink antes de entrar para se esconder de um Kaufmo distraído implica que ele pode genuinamente se importar com o bem-estar dos outros jogadores, mas simplesmente opta por expressar isso de uma forma irritante e frustrante para que ninguém o observe porque teme que eles reajam exageradamente. Parece também que Jacques só age assim no circo porque não há consequências, como um troll jogando videogame. Isso pode implicar que Jacques nem sempre foi assim, e que os anos no circo o afetaram. O karma que Jacques às vezes recebe por seu comportamento criminoso e travesso, por exemplo, ser estrangulado por Zobli e ser amarrado. No episódio 3 só ajuda a demonstrar isso. Insinua-se que Jacques tem insegurança em se mostrar vulnerável perto de outras pessoas. Apesar de se sentir brevemente triste, ele se recusa a comparecer ao funeral de Kaufmo e, quando está prestes a ser reavaliado por Gangle, sua primeira preocupação é perguntar se alguém mais o vê assim. Da mesma forma, apesar de estar completamente exausto do dia no Spudes, ele se recusou a franzir a testa, sinceramente na frente dos outros, e só demonstrou seu cansaço quando saiu do estabelecimento e ficou sozinho. Em contraste com seu comportamento incrivelmente rude e direto, Jacques é capaz de demonstrar alguns momentos de decência com os outros membros do circo, convivendo com eles enquanto observa Pony prender a respiração
e, mais tarde, jogando beisebol com Hagata e Gango, chegando a admitir sinceramente que quebrar a máscara desta última foi um acidente, em vez de rir dela, o que também prova que, se ele não pretende machucar ninguém, não tirará a alegria de seus infortúnios. Ele até se mostra capaz de manter conversas amigáveis com Pomni, para grande choque dela, embora depois de estar exausto de todo o trabalho e torturado por Gango. E mais tarde conversa com ela e Kinger, é até sugerido que sua personalidade cruel pode, na verdade, ser seu mecanismo de enfrentamento, em vez de quem ele realmente é, ou melhor, sempre foi como pessoa, como demonstrado quando ele é forçado a abandonar seu antagonismo habitual com os outros jogadores durante a aventura em Spudges. Untitled. Jax começa a mostrar mais de sua personalidade, mais profunda, ao interagir com Pomni durante a rodada rápida de aventuras, assim como segredos sobre seu passado também começam a ser revelados. They all get guns. Jax sugere que ele era parecido com Pony quando entrou no circo, antes de adotar a mentalidade de nada importa e nada disso é real como um mecanismo de enfrentamento, presumivelmente graças à perda de outras pessoas no passado para a abstração. Jax parece obcecado em manter o status quo dos membros do circo, encaixando-se em arquétipos, com Jax se atribuindo o papel de alívio cômico. Assim, embora deseje se conectar com os outros, como demonstrado por sua genuína felicidade em lutar contra os outros membros do circo com Pony, Jax não está disposto a se aproximar dos outros, por medo de se machucar novamente se eles forem perdidos. O que o leva a agir de maneira irritadiça e desagradável. O que faz com que todos o desgostem, com até mesmo Gango temendo seu tormento pós-aventuras. Isso chega ao auge quando ele e Pony entram em colapso, com Jax insistindo que ele não passa de pura maldade e implorando para que Pony pare de tentar encontrar o bem nele e permaneça em um estado de espírito cínico e pessimista. Apesar disso, Jax se importa profundamente com seus companheiros de circo, quase se abstraindo de arrependimento por suas ações com Pony. E é, propositalmente por vergonha, durante o prêmio de personagem favorito. Antes dos eventos da série, Jax foi transportado para o mundo do incrível circo digital, em algum momento antes da chegada de Pony. Ele lidou com sua armadilha criando para si o arquétipo cartunesco do engraçado entre os humanos presos, aquele que agrava conflitos, mexe com os outros e age com autoconsciência. Jax tornou seu hobby atormentar os outros membros do incrível circo digital e causar o máximo de caos possível para manter sua fachada engraçada e, presumivelmente, para que o resto dos humanos se tornasse tão desconsiderado quanto ele, mirando especificamente Hagata, por achar que mexer com ela era a coisa mais divertida, e Gango por sua natureza submissa e incapacidade de se defender, tornando-a o saco de pancadas perfeito. Em algum momento antes da chegada de Pony, Jax tinha um amigo no circo, supostamente Ribbit, um ator com a aparência de um sapo. No entanto, Ribbit se abstraiu logo antes de Kaufmo, algo que deixou Jax profundamente magoado. Está implícito que isso contribui para a personalidade de Jax. Jax também menciona em certo momento que supostamente tinha um rabo, mas parece-lhe perdido antes de recuperá-lo em eles. Todos têm armas, por razões desconhecidas. Após a chegada de Pony ao incrível circo digital, Jax acha a ansiedade dela divertida e decide provocá-la, usando a insanidade de King sobre a situação em que se encontra para confundi-la e se divertindo com ela, acreditando que a experiência foi apenas um pesadelo. Jax então passa por cima da máscara de comédia de Gango e pergunta a Kaine qual será a próxima aventura de Pony. Mas Kaine diz que gostaria de lhe mostrar o circo antes que qualquer aventura aconteça. Após o retorno de Pony, ela faz um comentário sobre uma porta de saída que acreditava ter visto, mas Jax rapidamente descarta
dizendo que, se realmente houvesse uma porta de saída, todos já teriam escapado. Quando Zooble é levado por Gloinks, Jacques fica apático à situação e simplesmente pergunta aos outros se eles querem comer alguma coisa, sugerindo que Pony teve um impulso para enlouquecer depois que Kinger menciona que Kaufmo também havia falado sobre uma saída, enquanto continua se divertindo com ela, acreditando que ela está apenas sonhando. Ele então decide viajar para o quarto de Kaufmo no circo, com Pony e Hagata, após ordenar que Kinger e Gangle cuidem da recuperação de Zooble, algo que preocupa Hagata, devido à instabilidade mental deles. Mas Jacques ignora e simplesmente viaja para o quarto de Kaufmo. Quando Kaufmo não abre a porta do seu quarto, Jacques revela que tem uma chave para destrancá-la, algo que preocupa Hagata, já que Jacques não deveria ter chaves para o quarto de ninguém além do seu. Jacques revela que tem chaves para vários lugares dentro do circo, e que todas estão em ordem até agora, acrescentando posteriormente que deixou uma centopeia no quarto de Hagata, ciente de que ela tem medo de centopeias para atormentá-la. Após destrancar a porta do quarto de Kaufmo, Kaufmo revela ter enlouquecido e distraído, algo que horroriza a todos. Mas Jacques rapidamente agradece a Kaufmo por manter uma bola de boliche que ele estava procurando em segurança. Antes de deixar os dois sozinhos para afastar o distraído, Jacques encontra Gangle e Kinger, que notam um buraco no chão, de onde acreditam que Zooble foi levado. Kinger então cumprimenta Jacques e Gangle, perguntando se Kaufmo ainda está bravo com ela por não rir de suas piadas, ao que Jacques simplesmente responde com ele está indo muito bem. Na verdade, acho que nunca o vi tão feliz antes. Ao ouvir os passos distantes de Kaufmo, Jacques derruba Kinger no buraco, jogando a bola de boliche nele, que subsequentemente leva Gangle para baixo com ele antes que Jacques pule para o buraco. Após um breve momento de silêncio, o trio fica cara a cara com a rainha Gloink, ao que Jacques a desrespeita, dizendo que gostaria que ela tivesse pedido seu consentimento antes de olhar para algo tão repugnante quanto sua aparência. Zooble então pede ajuda depois que os Gloinks a levam até a rainha Gloink para ser devorada, mas Jacques fica apático novamente, afirmando que não quer ajudar Zooble por causa do comentário rude dela sobre chamá-los de idiotas. A cabeça de Zooble é devorada pela rainha Gloink, mas Jacques permanece calmo, acreditando que ela sobreviverá ao encontro. Ele então insulta a rainha Gloink mais uma vez, chamando-a de burra e estranha, e afirma que não está interessado na aventura e que está apenas tentando se esconder de Kaufmo. Kaufmo então se joga no covil e Jacques revela que sabia que Kaufmo estava distraído e simplesmente diz a Gangle para não se preocupar com isso. Após a cabeça de Zooble ser cuspida pela rainha Gloink, os quatro escapam por uma escada rolante e se reencontram com Kane, que então aprisiona Kaufmo em uma prisão especial, projetada para todos os humanos. Abstratos, todos então comem um banquete como recompensa concedida por Kane por derrotar a rainha Gloink, e o episódio termina. Caos, portador de doce. No dia seguinte, o grupo embarca em uma nova aventura que envolve deter um grupo de ladrões que roubaram um caminho tanque de xarope de um reino, formado por pessoas doces. Jacques inicialmente se mostra desinteressado, mas fica em êxtase ao perceber que esta é uma oportunidade de causar o caos e, entusiasmado, pula no equipamento de guerra, que é um caminhão, mas se decepciona quando a buzina do caminhão é estranha e tem um som muito distorcido, dizendo a Gangle para dirigir. Quando o grupo localiza os ladrões, Jacques diz a Gangle que, assim que chegarem perto o suficiente, ele pulará para fora do caminhão, se sentará no banco do motorista e atirará nos ladrões, até que fiquem irreconhecíveis. Gangle acredita que isso é imoral, mas Jacques simplesmente exige que ela continue dirigindo. Jacques então joga Pony para fora do caminhão e a força a construir uma ponte entre os dois caminhões para que ele possa atravessá-los
Ele então encontra uma bazuca no caminhão e tenta andar sobre Pony para alcançar o caminhão inimigo. Mas Pony perde o controle e a ponte quebra. Jaques então exige que Gangle se aproxime dos caminhões, depois que eles são separados por uma estrada rochosa, chegando a pedir que ela jogue o caminhão para fora da estrada, apesar de Pony ainda estar nele. Jaques então chantageia Gangle para fazer isso após ameaçar contar a regata Sabra, a coisa da estatueta, e Gangle obedece. O grupo não consegue atacá-los, novamente porque os ladrões implantaram estacas defensivas na lateral do caminhão. E o grupo então cai em um canyon, depois que Kinger joga uma âncora que tinha uma corda presa ao caminhão. O grupo então fica cara a cara com o Fad, de quem Jaques gosta, depois que o Fad revela que ele assassinou os habitantes da cidade no Reino Doce comendo-os. Jaques decide fazer um acordo com o Fad. Se ele os ajudar a capturar os ladrões, Jaques destrancará os portões do Reino Doce para que o Fad possa comer sua população. Dois dos ladrões interrompem a conversa antes que o Fad possa aceitar o acordo. Mas o Fad ainda leva os heróis e os ladrões de volta ao reino de qualquer maneira. Jaques fica desapontado com o anticlímax da aventura, desejando que houvesse uma grande batalha final para acompanhá-la, ou pelo menos morte e caos. Mas tudo terminou sem nada digno de nota. Jaques também foi visto abatendo as tentativas de Regata de animá-lo. Após o grupo retornar ao reino, Jaques revela que deixou o portão da frente destrancado, após ouvir uma explosão distante. A morte iminente dos habitantes da cidade, incluindo a princesa Lilalu. Antes de correr por um portal com os outros, para deixar os habitantes da cidade para serem devorados pelo Fad. O grupo então realiza um funeral para Kaufmo. Jaques parece brevemente triste ao ouvir isso, antes de rapidamente demonstrar irritação e retornar para seu quarto. Algum tempo depois, Jaques e os outros estão em uma competição de prender a respiração com Pony, ansiosos para descobrir o que acontece quando ela o faz, já que todos eles têm efeitos únicos. Quando questionado sobre sua relutância em prender a respiração, Jaques insiste que está apenas tentando intensificar uma sensação de mistério sobre o que ele pode fazer. O que Zobli o viu como um covarde. Apenas por essa resposta evasiva. De repente Kane chega e os envia em uma aventura para a mansão Mildenhall, onde eles devem interagir com os espíritos sobrenaturais que vivem lá. Na mansão, Jaques atormenta Pony após descobrir que ela é suscetível a sustos. Os humanos chegam a uma sala, onde um fantasma chamado Fantasmagórico se manifesta, apresentando-se como seu guia, apenas para Jaques sugá-lo com um aspirador de pó. Os humanos recebem duas portas para passar, uma que leva a uma aventura tranquila e sem sustos, e outra que leva a uma aventura assustadora. Jaques arranca a máscara de comédia de Gangle e a joga contra uma parede, revelando uma mandíbula gigante que leva a um caminho alternativo. Kinger pula para pegar a máscara de Gangle de volta, arrastando acidentalmente Pony, enquanto tentava recolocar os olhos dela no lugar, quando eles saltaram ao ver Fantasmagórico. O trio continua na rota segura. Eles encontram a senhora da mansão, a baronesa Mildenhall. Pouco tempo depois, ele é amarrado por Regata, que revela que a rota assustadora em que Kinger e Pony estão é habitada por seu marido e assassino acidental, o barão Mildenhall, que ela avisa ser incrivelmente dramático e presunçoso. Depois de um chá com a baronesa, o trio volta para o saguão de entrada, para esperar seus amigos. Depois de algum tempo, Pony e Kinger emergem de uma passagem secreta, na qual a primeira agradece a Regata por sempre cuidar dela, tendo percebido que ela não demonstrou muito apreço. Assim, os humanos voltam para o circo, onde Jaques fica perturbado e também enojado por Caim chamá-los de leiteiras miando. Percebendo Kinger voltando para seu forte de travesseiros, Jaques zomba de Pony, perguntando como foi seu tempo com Kinger, e chamando King Dame, ao que ela admite que ele é, na verdade, bastante gentil, o que decepciona Jax.
fica cada vez mais irritado com a lentidão do tempo. Ele até para de agir como um idiota, passando por cima de uma Hagata estupefata, em vez de sobre ela. Apesar de ela admitir que odeia Jacques, mas não quer que ele a odeie, e conversou com Pony de forma amigável, para seu choque. Eventualmente, Jacques fica aliviado por finalmente ser liberado de seu turno, sendo o primeiro a bater o ponto e indo para o carro, abaixando a cabeça de exaustão. Mais tarde, Jacques é exibido conversando com Pony e King, aparentemente se dando bem com os outros membros do circo pela primeira vez. Levado para a aventura com todos, ele primeiro anuncia um evento chamado Paraíso dos Caçadores, onde Jacques é apresentado como um caçador que coloca o desconhecido em perigo. Isso leva Zub a convocar uma votação que obriga Jacques a ser vegetariano pelo resto do dia, o que é aprovado pelos outros. Ele então bate a porta de Zooble, agora agindo como um extremista exagerado, e obriga Pony a desarmar uma bomba, além de fingir estar do lado dela quando, na verdade, não estava. Em um piquenique à noite, ele revela um lado inseguro ao tentar se abrir com Pony, dizendo que a atitude gentil de Hagata parecia forçada e antinatural. E Pony aponta sua falta de rabo, o que Jacques não esperava, até que Pony o apontasse, quando Hagata criticou Jacques pela falta de amigos que ele costumava ter. Jacques ficou genuinamente chateado, e quando tentou explicar suas inseguranças, decorrentes da positividade forçada de Hagata, quando a realidade conta outra história, ele é visto conversando com Pony em um bar, agora tentando se desculpar por sua atitude engraçada de atormentar Pony ou Gangle, e tentando, desajeitadamente, iniciar uma amizade com ela. Ele também queria, descaradamente, que Zooble e Hagata se divertissem, sendo eles mesmos, com Jacques insultando a falta de diversão de Zooble, e convencendo Hagata a ser um pouco mais rude, especialmente, trazendo à tona o comentário de Hagata sobre Gangle, enquanto ela estava bêbada, que Jacques exagerou para fazer parecer que Hagata mandou Gangle se matar enquanto Hagata tentava racionalizar sua própria resposta, dizendo que ela foi atingida pelo molho idiota. Jacques também é visto com medo de milho, o que Zooble explora. No jogo de softball, ele tentou fazer Hagata ser uma babaca às vezes. Apesar de ela não querer, ele parecia gostar da atitude rude de Pony maligna durante os jogos, chegando a passar mais tempo com ela. Ele tentou irritar Hagata e Infuricla enquanto esperava, e após outra votação, ele também acabou sendo colocado em um vestido de empregada, sem poder tirá-lo. O que Zooble repetiu o insulto de Jacques, como forma de retribuição, por insultar a própria Zooble. Apenas, Pony vota contra. Jacques não se importava nem um pouco, e estava pronto para o jogo acabar. No final do episódio, Jacques disse que o episódio foi de bom para não tão bom, e que ele queria mostrar algo para Pony no corredor. O relacionamento de Pony e Jacques parece ter melhorado depois do episódio anterior, já que os dois são vistos saindo juntos e encontram Zooble escondido em um vaso de flores. Eles explicam que estão se escondendo de Kane, pois ele os atormenta, constantemente cantando Daisy Bell, do lado de fora da porta quando tentam se esconder de suas aventuras. Então Jacques decide convocar Kane, mesmo assim, expondo Zooble. Kane informa aos membros do circo que ele criou alguns novos esportes para experimentar, depois que eles se divertiram na aventura de softball anterior. Mas Pony e Zooble protestam, pois poderiam simplesmente tentar outra aventura na caixa de sugestões. Quando Kane nega, alegando que as aventuras na caixa de sugestões só causaram conflito entre os humanos, o que não é errado por si só. Zooble fica furioso e sugere sarcasticamente adicionar sexo ao circo, chocando Jacques e fazendo com que Kane tenha um bug. Kane decide dar um sermão aos humanos sobre trabalho em equipe e realizar um exercício de confiança para aliviar a tensão entre eles, entregando-lhes uma arma carregada. Ele os faz se revezarem esvaziando a arma em uma sala privada, com a próxima pessoa da fila confiando que a arma estará vazia
quando atirar em si mesma, e a outra confiando que a arma não estará apontada para ela. Quando Kane passa a arma para Jacques, ele rapidamente a usa para atirar em Hagatha, fazendo com que Kane invoque um monte de armas e vá embora frustrado. Zobli pede que Kane lhes dê uma aventura de verdade, então ele transforma isso em um Battle Royale 2v2v2, onde os membros do circo formam duplas para lutar entre si. Jacques inicialmente tenta se juntar a Gangle, mas ela recusa e opta por se juntar à equipe de Zobli. Pomni decide se juntar a Jax, na esperança de mantê-lo sob controle enquanto Hagatha cuida de Kinger. Quando os dois vão buscar suas armas, Jacques pergunta a Pony por que ela se importa tanto com os outros membros do elenco, visto que no circo nada importa, pois não há consequências. Pony diz que como eles ainda são pessoas, ainda merecem respeito e gentileza. Ao que Jacques explica que com o passar do tempo no circo, as pessoas começam a se perder e se tornam mais parecidas com personagens de desenhos animados. Ele encoraja Pony a tentar sair de seus limites hoje e tentar preencher um arquétipo diferente, para o qual ela concorda em desempenhar o papel de vilã nesta aventura. O jogo começa e a dupla ataca rapidamente Hagatha, tirando 2 de suas vidas antes de Jacques encarolá-la em um corredor. Lá, ela proclama que não deixará Jacques fazer nada, confundindo-o sobre suas intenções. Hagatha explica que acha que Jacques pretende corromper Pony para se tornar como ele. Então Jacques decide simplesmente atirar nela. Hagatha enfia o dedo no cano, fazendo com que o tiro saia pela culatra e tire uma das vidas de Jacques. Então, ele a elimina com raiva, com sua arma reserva. Aparentemente se ofendendo com as acusações de Hagatha, Pony chega e diz a Jacques que, embora tenha perdido Kinger, ela o reduziu a uma vida. Enquanto o caçam, Pony pergunta a Jacques por que ele tem tanto medo de milho, ao que ele admite que acha que seus grãos se assemelham a uma bolsa de ovos, permitindo que Pony deduza que ele tem algum tipo de tripofobia, que ele admite também se estender a romance, por exemplo. Eles encontram Kinger escondido em um corredor escuro e começam um tiroteio com ele, com Jacques acidentalmente tirando uma das vidas de Pony ao atirar em seu braço. Pelo qual L. pede desculpas sinceras. Kinger acidentalmente se elimina durante seu Super Ricochet, permitindo que Jacques e Pony escapem. Eles perseguem Gangle e Zobli, mas depois que Gangle encontra uma metralhadora, ela atira loucamente pelo escorregador em que eles estão e faz com que ambas as equipes desabem. Pony consegue superar Gangle com um rifle, eliminando-a, enquanto Zobli foge para o quarto deles. Os dois decidem provocá-los cantando Daisy Bell bem alto do lado de fora, mas eles aparecem com suas armas estocadas, usando uma granada de luz para cegar os dois antes de atirar neles, deixando a dupla com apenas uma vida. Enquanto a dupla se recupera, apesar do pedido de Jacques para que ela esperasse, Pony decide perseguir Zobli com sua última bala, enquanto Jacques fica para trás por um tempo, olhando para as portas de seus amigos distraídos com uma expressão complexa. Ele finalmente alcança Pony, que conseguiu derrubar todas as armas de Zobli e feri-los com uma bala ricocheteada, permitindo que a dupla os finalizasse. A dupla comemora a vitória, com Pony até abraçando Jacques, fazendo-o empurrá-la em choque ao perceber que os dois estão realmente se unindo. Pony ressalta que esta é geralmente a parte em que a dupla vencedora se trai. Ela se vira para atirar em Jacques, apenas para encontrá-lo parado, pronto para aceitar a derrota. Ele a incita a fazer o ato, mas quando Pony se oferece para compartilhar a vitória, ele diz a ela que eles nunca foram um time e que ele só estava entretendo-a para se divertir. Pony se pergunta se fez algo errado, mas Jacques desvia da pergunta e novamente a incita a atirar nele, e será a única vencedora. Pony pergunta se os dois continuariam amigos se ela atirasse nele, mas Jacques diz a ela que eles nunca foram amigos. Pony pergunta a ele sobre todas as coisas que ele disse a ela, e embora ele concorde que disse a ela muito, ele desvia novamente dizendo que não está ansioso por esse fato mais tarde.
Pony não acredita em Jacques e diz que eles realmente estavam começando a se relacionar um com o outro, e que ele estendeu a mão para ela, o que ele nega e continua desviando, incluindo suas acusações de que ele tem muito medo de mostrar emoções humanas e evita os funerais dos membros abstratos por esse motivo. Pony diz a ele que seu comportamento pode fazer com que as pessoas se abstraiam em primeiro lugar. Isso finalmente irrita Jacques, e ele insiste que ela não sabe nada sobre abstração, dizendo a ela que todos eles eram desagradáveis. Se estar perto antes de se abstraírem, recuperando o controle. Após esse discurso e o pedido de desculpas subsequente de Pony, Jacques tenta novamente fazer com que Pony atire nele, mas Pony pergunta se ele se importaria se ela se abstraísse. Jacques responde que não faria isso, e até a esqueceria. Mas depois de ver o quanto ela fica magoada com a resposta, tenta disfarçar como se fosse uma piada. O tiro sai pela culatra, e Pony, enfurecida, diz que ele não é o engraçado e o ataca violentamente, tentando forçá-lo a revidar. Jacques, em vez disso, fica na defensiva o tempo todo, mas eventualmente consegue empurrá-la para longe. Pony pergunta por que Jacques não a rechaçou, fazendo-o começar a desmoronar. Ele nega qualquer preocupação que possa ter com Pony ou qualquer outra pessoa, e insiste que não há nada mais nele do que pura maldade sádica, que se diverte atormentando os outros membros do circo, xingando pela primeira vez na série. Jacques diz calmamente que não há mais nada nele, e implora para Pony parar de tentar se relacionar com ele ou ver algo de bom nele antes de ir embora quebrado e abatido, com ela olhando tristemente para ele. Mais tarde, durante a premiação de personagens favoritos, Jacques entra carrancudo e senta-se no assento mais distante dos outros membros do circo, no meio do espetáculo. Ele se recolhe ao banheiro, claramente arrependido de suas ações anteriores. Ele tem um ataque de pânico e parece quase abstrair, mas consegue se estabilizar, ofendendo sua aparência no espelho ao olhar para cima. Jacques logo retorna ao espetáculo, ainda exibindo sua fachada despreocupada, para a grande preocupação de Pony, que quase se levantou de seu assento, provavelmente para vê-lo.